Dando continuidade ao nosso curso de psicoteologia, vamos agora para a disciplina Teoria da Personalidade 1, os tipos psicológicos, segundo Jung, Briggs e Myers. Para início do nosso assunto, gostaria de fazer a leitura de um texto de Carl Gustav Jung, que diz: Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Desde o início do nosso curso, temos enfatizado que, quanto aos aspectos psíquicos, a personalidade é o conjunto de 5 grandes componentes. Em primeiro lugar, nós temos os instintos, também chamados de impulsos ou pulsões, de padrões fixos de ação e reações fisiológicas comportamentais. Em segundo lugar, nós temos as emoções e os sentimentos decorrentes. Em terceiro lugar, os sentidos e as percepções. Em quarto lugar, as cognições e intelecto, abrangendo os processos mentais e esquemas mentais. E em quinto lugar, a vontade, que abrange escolhas, atitudes, motivações, hábitos, ações e reações. É importante destacar que quando nós falamos em personalidade, a mesma é resultante de 3 grandes fatores. Primeiramente, nós temos as tendências inatas, são os fatores filogenéticos, ou seja, aquilo que nós já herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante. Agora, lembrando que essas tendências inatas, elas serão devidamente moldadas, modeladas, condicionadas de acordo com as influências socioculturais do ambiente onde a pessoa reside. Ou seja, nós estamos falando de fatores sociogenéticos. Lembrando também que essas tendências inatas serão moldadas por experiências existenciais particulares do próprio indivíduo, que é o que nós chamamos de fatores ontogenéticos do próprio indivíduo em si. Agora, lembrando que os fatores ontogenéticos, eles estão intimamente atrelados aos fatores sociogenéticos. Portanto, a personalidade de uma pessoa sempre é considerada em função do ambiente social, cultural, econômico e histórico, estamos nos referindo ao fator histórico como temporal, onde a pessoa vive e no qual a pessoa se relaciona, tanto influenciando o seu ambiente, como recebendo do seu ambiente as várias influências que determinarão os seus fatores sociogenéticos e também ontogenéticos. Vamos primeiramente tratar a respeito dos tipos psicológicos de personalidades. Para quem pensa que o interesse em agrupar as pessoas em diferentes perfis ou tipos psicológicos é algo da psicologia moderna, quero informar que está totalmente enganado. Já na antiga Grécia, bem anterior aos séculos 4 ou 5 a.C., os filósofos gregos já estavam interessados em classificar, em entender os diferentes comportamentos e padrões de personalidades e temperamentos que as pessoas apresentavam. O médico grego Hipócrates, ele dividia as pessoas em 4 tipos de personalidades ou temperamentos, segundo ele, de acordo com o humor, de acordo com o líquido ou seiva predominante no próprio organismo. Assim, ele dividia as pessoas entre aquelas que predominavam o sangue, aquelas que predominavam a bile amarela, que na realidade é chamada hoje de biliverdina, porque é um amarelo esverdeado, a bilis negra, que hoje é chamada de bilirrubina, porque ela não é negra, é um marrom bem escuro, e o fleuma ou linfa, que é o sistema linfático. Já no século II da era cristã, o médico romano de origem grega, Cláudio Galeno, ele deu nome a esses diferentes indivíduos. Para o indivíduo onde predominava o sangue, ele deu o nome de indivíduo sanguíneo.
Para aquele que predominava a bilis amarela, ele deu o nome de colérico. Para o que predominava a bilis negra, ele deu o nome de melancólico. E para o que predominava o fleuma, ele deu o nome de indivíduo fleumático. Temos que entender várias coisas. Em primeiro lugar, essa classificação não é científica, embora tenha uma base teórica bastante interessante, mas não é o objetivo do nosso estudo agora. E temos que entender que, de acordo com a cultura até então vigente, predominante na Grécia, aonde o misticismo, a astrologia era muito predominante, esses 4 tipos de perfis de personalidade se combinavam predominantemente 2 a 2. Então poderia ter o indivíduo sanguíneo colérico, sanguíneo melancólico, sanguíneo fleumático, o indivíduo colérico sanguíneo, colérico melancólico, colérico fleumático, o indivíduo melancólico sanguíneo, melancólico colérico e melancólico fleumático, e o indivíduo fleumático sanguíneo, fleumático colérico, fleumático melancólico. Assim, se obtinha um total de 12 tipos diferentes de perfis tipológicos, de perfis e temperamentos. Por que isso era feito? Porque, na realidade, eles estavam interessados em associar esses 12 tipos de combinações com os 12 signos do zodíaco. Temos que entender que, na ocasião, a astrologia era aceita como se fosse uma verdadeira ciência. Hoje, nós não aceitamos mais essa classificação, embora em muitos lugares esse conceito ainda tenha uma grande relevância. Com a criação da psicologia científica, o estudo do comportamento e da personalidade humana passa por uma verdadeira revolução teórica e prática, e esses conceitos mudaram e mudaram bastante atualmente. Hoje em dia, nós podemos dizer que existem várias centenas de diferentes teorias tipológicas modernas. Ou seja, cada teoria procura classificar as pessoas de acordo com alguns modelos pré-definidos. No entanto, é importante destacar que é impossível encontrar um indivíduo que possa ser rotulado apenas em um único perfil padrão. Isso por 3 motivos básicos. O primeiro motivo: temos que acrescentar que para cada tipo, para cada perfil, cada um desses tipos ou perfis pode apresentar semelhanças pontuais com os demais tipos e perfis. Ou seja, uma pessoa pode ser rotulada dentro de um tipo, pode ser rotulada dentro de outro tipo, já que muitas características são comuns para esses tipos. Em segundo lugar, é importante observar que para cada tipo há perfis variantes entre extremos pré-definidos. Explicando melhor, vamos supor que nós estejamos falando, dentro do aspecto cognitivo, podemos ter um indivíduo que seja essencialmente lógico-matemático. E no extremo oposto, podemos ter um indivíduo que seja essencialmente filosófico-existencial. Na realidade, não existe aquela pessoa que é totalmente lógica, matemática e não seja nada filosófica existencial. Como também é impossível que uma pessoa seja totalmente filosófica existencial e não seja absolutamente nada lógico, matemática. Em outras palavras, são 2 extremos, mas todas as pessoas transitam entre esses 2 extremos. Na realidade, nunca alguém estará realmente em apenas um dos extremos. E temos que considerar também um outro aspecto importante. Não existe perfil melhor nem perfil pior. Por quê? Todos os perfis têm características positivas e características negativas. Explicando melhor. Para toda característica positiva, existe uma característica negativa correspondente.
e a recíproca é verdadeira. Para toda característica negativa, existe uma característica positiva correspondente. Portanto, a pessoa, independente do perfil onde ela é rotulada, onde ela a princípio é classificada, ela pode apresentar tanto características positivas como características negativas. Podemos ter um indivíduo onde as características positivas predominam, o indivíduo onde as características negativas predominam. Ambos podem ser classificados como tendo o mesmo perfil, só que um vai ser rotulado como gente boa dentro daquele perfil e o outro vai ser rotulado como mau caráter dentro daquele mesmo perfil, porque na realidade os perfis não são bons nem ruins, são características grupais, características tipológicas, e dentro de cada perfil podem existir características positivas e características negativas. Observe que, na realidade, existem centenas de teorias tipológicas. Aqui nós estamos apresentando apenas algumas. A primeira de todas que nós temos que destacar é a teoria dos 4 temperamentos formulada por Hipócrates e Galeno. São os chamados 4 humores corporais. Os tipos de personalidades dentro dessa teoria são sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Mais recentemente, aparece a teoria de Fred e Florence Littauer, aonde as pessoas são classificadas de acordo com a seleção profissional e não de acordo com as características pessoais. Assim sendo, de acordo com o ambiente profissional, podemos ter os indivíduos influenciador, consciencioso, seguro e dominador. Mais recentemente, a teoria de Donna Partle, aonde as pessoas são classificadas de acordo com os seus potenciais pessoais, mais relacionados muitas vezes com os seus relacionamentos pessoais. Assim podemos ter os indivíduos popular, o perfeccionista, o pacífico e o poderoso. Já Sheldon, ele classifica as pessoas de acordo com os aspectos morfofisiológicos ou morfológicos, mais especificamente. Assim teríamos o indivíduo ectomórfico, mesomórfico, endomórfico, o indivíduo mais voltado para o aspecto externo, para o aspecto interno ou intermediário entre eles. Mais tarde surge a figura de Carl Gustav Jung, aonde ele trata basicamente o aspecto relacional com o meio ambiente, ou seja, a comunicação do indivíduo. Assim, ele classifica o indivíduo em extrovertido, voltado para o ambiente externo, introvertido, voltado para si mesmo, e ambivertido, voltado tanto para o ambiente externo como para o ambiente interno. E ainda temos que destacar Mike Wells, aonde ele coloca ou ele destaca os 3 atributos fundamentais da personalidade, colocando a pessoa emotiva, entendo que emotiva aí abrange tanto o aspecto emotivo como o aspecto instintivo. Depois o indivíduo pensador, abrangendo tanto o aspecto cognitivo como também os sentidos. E o indivíduo realizador, onde ele destaca essencialmente o aspecto volitivo. Então, para Mike Wells, teríamos 3 perfis básicos: o indivíduo emotivo, o indivíduo pensador e o indivíduo realizador.